paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 7, com o seguinte tema: quando o Espírito sopra em Éfeso. Texto áureo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, verso 20. Verdade prática: onde o Espírito é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado, e vidas, famílias e cidades são transformadas. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 1 ao 12. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus! Vamos para a introdução de nossa lição de hoje. Depois de ficar 1 ano e meio em Corinto, Paulo fez uma rápida visita a Éfeso, quando voltava para Jerusalém e depois, consequentemente, a Antioquia. Na ocasião, não obstante o apelo insistente por parte da assistência da sinagoga da cidade, Paulo não demorou ali. Lucas não diz quanto tempo Paulo permaneceu em Éfeso nesse primeiro contato, mas fica claro que não foi uma estadia longa. Os judeus da cidade mostraram-se receptivos ao evangelho, pediram que Paulo ficasse lá, porém Paulo desejava ir a Jerusalém primeiro e em seguida para Antioquia, a fim de colocar a igreja a par de seu ministério. Porém Paulo prometeu que voltaria e cumpriu a promessa. O versículo de Atos 18, 22 marca o final da segunda viagem missionária. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Atos 18, 22. Agora, porém, nesta lição, vemo-lo voltando à cidade de Éfeso, em sua terceira viagem missionária, desta vez para realizar uma grande obra. Éfeso era uma cidade rica e populosa da Ásia e centro administrativo da província asiática. Abrigava uma população corrompida por terríveis imoralidades. Havia assassinatos, dissoluções, concupiscências, gulas e bebedeiras que estavam por toda parte. O famoso templo da deusa grega Ártemis, ou Diana dos romanos, constituía a razão da entrada de muita riqueza naquela cidade. O culto a essa famosa deusa contribuía para as práticas ocultistas, de magia e da prostituição religiosa. Éfeso se constituía, portanto, num grande desafio ao trabalho do apóstolo Paulo. Não obstante tantas dificuldades, o trabalho de Paulo foi bastante profícuo, a ponto de provocar nos artífices da cidade uma violenta campanha para expulsá-lo dali. Nesse cenário, registrado em Atos 19, contemplamos um poderoso mover de Deus.
através do derramamento do Espírito Santo. Ponto de número 1. O Espírito Santo sobre o ministério de Paulo, a restauração da verdadeira doutrina. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, Atos 18, 23. Este versículo marca o início da terceira viagem missionária. Não sabemos quanto tempo Paulo ficou em Antioquia antes de partir, mas talvez tenha chegado a passar 1 ano ali. Em sua segunda viagem, o apóstolo havia visitado as igrejas recém-fundadas e fortalecido a fé dos cristãos. Lucas, agora, não dá muitos detalhes sobre a preparação para a terceira viagem missionária. O seu propósito principal era mostrar como Paulo chegou a Éfeso. A cidade era a capital da província romana da Ásia e o seu centro comercial era muito importante. A população de Éfeso era em torno de 300 mil habitantes. O templo da deusa Diana fora construído há 400 anos atrás. Media cerca de 140 metros de comprimento por 78 metros de largura. Tinha 100 colunas de quase 17 metros de altura. No recinto sagrado ficava a imagem que supostamente havia descido de Júpiter. Provavelmente fora esculpida de um grande meteorito que caíra do espaço e que logo passou a ser venerada. Uma vez que Diana era considerada a deusa da fertilidade, a prostituição cultual era a parte mais importante de sua adoração, e centenas de sacerdotisas encontravam-se disponíveis no local. Quando Paulo chegou a Éfeso, encontrou um pequeno grupo de discípulos de João Batista. Certamente tinham se convertido mediante a pregação do profeta, que anunciava o arrependimento e praticava o batismo em águas e a fé no Salvador que havia de vir após ele. Aquele grupo conhecia muito pouco sobre Jesus e sobre a salvação. Imediatamente, Paulo estabeleceu a verdadeira doutrina da fé em Jesus Cristo. Anunciou sua morte, ressurreição e ascensão e falou sobre a vinda do Espírito Santo. Todos creram e foram batizados. A seguir, foram batizados com o Espírito Santo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, Atos 19, 6 e 7. Nesse tempo, já haviam se passado mais de 20 anos desde o dia de Pentecostes, porém o padrão de Deus continuava o mesmo. Todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado, os discípulos falaram línguas e profetizaram. A narrativa mostra que todo verdadeiro avivamento começa sempre com o alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, precisamos primeiramente restaurar a sã doutrina como fundamento indispensável para o mover genuíno do Espírito Santo. O ensino perseverante diante da resistência. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, Atos 19, 8 e 9. Paulo pregou e ensinou durante 3 meses na sinagoga de Éfeso, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Todavia, houve uma resistência, e muitos começaram a falar mal do caminho. Essa expressão descreve não apenas uma doutrina, mas um modo de vida centrado em Cristo. Diante do endurecimento, Paulo deixou a sinagoga e separou os discípulos numa demonstração de zelo e discernimento, a fim de preservá-los da incredulidade. Ainda hoje precisamos separar os que creem. Numa sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, este texto nos ensina que o Espírito Santo conduz a igreja a novos espaços, a fim de preservar a sua identidade, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida,
para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses capítulo 2, versos 15 e 16. Formação sólida que transforma uma região inteira. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. A pregação e o ensino de Paulo na escola de Tirano duraram 2 anos, com resultados extraordinários, onde todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação. Assim também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja permanece na palavra, quando depende do Espírito Santo e quando prioriza o reino de Deus. Paulo foi o instrumento de Deus para lançar os fundamentos de um grande avivamento. A firme exposição da Bíblia preparou o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos a seguir. Ponto de número 2. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Manifestações extraordinárias do poder do Espírito. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. Uma vez que Paulo se encontrava praticamente só, Deus usou os objetos que procediam de seu corpo para curar os enfermos e expulsar os espíritos malignos. Sabemos que este método não é um método convencional, comum na pregação do Evangelho. O que vemos é uma demonstração do dom da operação de maravilhas, algo exclusivo da soberania divina que opera como quer. A lição que aprendemos aqui é que Deus reserva as operações sobrenaturais e incomuns exclusivamente para os campos da batalha. Se queremos ver as maravilhas do Senhor, temos que avançar para dentro do território do inimigo com a palavra de Deus. Confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. A conquista espiritual de Éfeso era muito importante para o reino de Deus. Éfeso era um centro de ocultismo. Para desmantelar esse trono de Satanás, Deus usou Paulo com poderes extraordinários. O Senhor demonstrou o seu poder bem dentro do território do inimigo. Esse era o propósito da manifestação do Filho de Deus, desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8. O derramamento do Espírito Santo expôs a diferença entre a fé autêntica e a religiosidade oca e vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem qualquer relacionamento com ele, e o resultado foi catastrófico. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, 15 a 17. O resultado do agir soberano de Deus trouxe um impacto profundo sobre aquela sociedade. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Atos 19, versos 18 e 19. O tempo dos verbos aqui no verso 18 indica que o povo continuou crendo, continuou confessando e continuou denunciando publicamente as práticas ocultistas. O valor total dos livros de artes mágicas queimados em praça pública era o equivalente ao salário anual de uma centena de trabalhadores, algo como $250.000, ou seja, mais de R$1 milhão hoje em dia. Os novos convertidos desapegaram imediatamente de seus objetos ocultistas, que eram valiosos. Porém, eles demonstraram o verdadeiro arrependimento e o abandono do pecado. As muitas conversões seguidas da queima dos livros eram também uma prova incontestável de que Satanás fora derrotado em seu próprio território.
Ainda hoje, é o Espírito Santo que quer produzir arrependimento visível e transformação radical. É Ele quem liberta o homem dos laços de Satanás e do engano das falsas doutrinas. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19 e 20. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudanças de valores, hábitos e costumes. Onde o Espírito Santo é derramado, a palavra de Deus avança, o pecado é vencido e a santidade é restaurada. Todos esses resultados maravilhosos prepararam a cidade de Éfeso para o próximo milagre, que foram as mudanças sociais e econômicas. O Evangelho transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Ponto de número 3. A manifestação do poder de Deus entre os gentios. O impacto do derramamento do Espírito Santo em uma cidade. A população de Éfeso era majoritariamente gentílica. Nas Escrituras, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso prova que Deus quer salvar a todos os povos. O mover do Espírito produziu o ensino fiel da palavra, o arrependimento genuíno e a conversão a Deus, impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade prática, restauração de lares e um profundo impacto social. No aspecto econômico, a pregação do Evangelho causou um sério desequilíbrio na balança comercial da região, incomodando sensivelmente os vendedores de ídolos. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. Atos 19, 23 a 27. A essa altura do combate espiritual, Satanás incitou a associação de ourives, que fabricava nichos de Diana, e que fizesse um protesto público contra Paulo e o Evangelho. Talvez Paulo estivesse se referindo a essa situação quando escreveu: combatia em Éfeso contra bestas, 1 Coríntios 15, 32. Tudo o que Paulo fazia era ensinar a verdade. Isso, porém, incomodava os ímpios, impenitentes, que resistem ao Evangelho. À medida em que a palavra da verdade ia tocando as pessoas e libertando-as, os ourives iam perdendo a sua clientela. Demétrio e seus ourives promoviam então a idolatria e a imoralidade, enquanto Paulo anunciava a salvação. Os ourives estavam preocupados apenas com o lucro financeiro, enquanto Paulo se preocupava com as almas eternas dos seres humanos. O tumulto se tornou incontrolável até que Deus usou o escrivão da cidade para apaziguar a multidão, que gritava sem parar, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Por pouco, Paulo e seus amigos não foram executados em praça pública. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. Atos 20, verso 1. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecostes, a igreja foi revestida de poder e testemunho. No país de Gales, em 1904, 1905, o avivamento produziu conversões e transformação social. Na Rua Azusa, 1906 a 1909, o Espírito rompeu as barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas pelo derramamento do Espírito Santo. Vários outros lugares recentes têm sido alcançados pelo mover do Espírito,
conforme a promessa de Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. O derramamento do Espírito e a missão da igreja. O Senhor Jesus Cristo colocou a promessa do Espírito Santo junto com a missão da igreja. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação para o efetivo cumprimento do testemunho de Cristo. Esta é a razão porque o movimento pentecostal tem priorizado a pregação do Evangelho ao longo da história da igreja. Em seu plano eterno, Deus estabeleceu a igreja como a única agência do seu reino aqui na terra, escolhida para levar a mensagem de salvação a todos os povos, cumprindo a vontade preciosa de Deus, que mantém firme o projeto de conquistar almas para o reino de Deus. A missão da igreja está predita na grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo anunciou que a pregação do evangelho chegaria até os confins da terra. Ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Jesus não disse: eu penso que ele será pregado, ou eu gostaria que ele fosse pregado. Não, Jesus disse: o evangelho será pregado. Atualmente, com a ascensão da internet, o evangelho está sendo pregado em todas as partes do mundo, com exceção de pouquíssimos lugares que ainda se mantêm fechados para os meios modernos de comunicação. Porém, é apenas uma questão de tempo para que todos os povos tomem conhecimento da maravilhosa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A evangelização mundial indica que o fim de todas as coisas está próximo. Glória a Deus. Nos dias de Paulo, o evangelho não ficou restrito apenas à cidade de Éfeso. Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, pregou por toda a Ásia Menor e a seguir em vários outros lugares. E cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Atos 19, 21 e 22. Lemos em Atos 19, 10 que Paulo ficou 2 anos ensinando na escola de Tirano, depois de ter ficado 3 meses ensinando somente na sinagoga. Temos também o tempo que Paulo gastou ali em várias visitas que fez às regiões circunvizinhas de Éfeso. Computando todo o tempo gasto na missão de Éfeso e cidades adjacentes, somaram-se um total de 3 anos, conforme disse Paulo aos presbíteros da cidade de Éfeso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos capítulo 20, verso 31. Este foi o lugar onde Paulo dedicou mais tempo de seu ministério. O objetivo de Paulo era levar o evangelho a todos os povos. Ele sabia da importância estratégica daquele lugar para a evangelização global. Para cumprir a sua missão, Paulo percorreu várias extensões de terra pela Ásia, pela Europa e grandes distâncias pelo mar Mediterrâneo, totalizando uma estimativa de mais de 16 mil quilômetros. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. O derramamento do Espírito Santo na cidade de Éfeso marcou um estágio avançado na expansão do Evangelho. Conhecemos a eficácia do mover do Espírito Santo pelos efeitos que ele produz, gerando frutos abundantes e duradouros. O Evangelho, pregado com ousadia e poder, sempre produz muitas conversões. Cremos que Deus deseja realizar obras semelhantes em nossos dias. Oremos, a fim de que sejamos conduzidos à condição de quebrantamento e submissão favoráveis para o agir do Espírito Santo. Cremos que o avivamento do Espírito Santo acontecerá quando toda a nossa oferta
estiver inteiramente sobre o altar do Senhor. Que Deus nos ajude. Amém e amém. Onde estiver, pare um pouquinho, vamos fazer uma oração, vamos pedir a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Receba agora a bênção do Senhor. Oremos a Deus. Eterno Deus, querido Pai Celestial, eu clamo a Ti neste momento por todos os meus queridos ouvintes, irmãos queridos, pessoas amadas, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um deles agora com o poder de Deus, com espírito de virtude e autoridade, ungindo e capacitando, revestindo de poder, batizando com o Espírito Santo, fazendo o Senhor com que esta graça que estava ali com Paulo em Corinto, em Éfeso, esse derramar do Espírito Santo que o Senhor fez em Éfeso há tantos séculos atrás, possam se repetir em nossos dias sobre esta obra grandiosa do Senhor que está chegando ao término. Estamos na conclusão da grande tarefa, que o Senhor possa encher nossos corações de poder, nos usar segundo a sua misericórdia, nos capacitar para o trabalho do Senhor e que a pregação da sua palavra possa produzir nesses dias grandes resultados, como também foi ali em Éfeso. Oramos a Ti, entregando em Tuas mãos lares, famílias, as nossas criancinhas, nossos idosos. Guarda em Teu amor, protege este povo com o poder de Deus, sob a bandeira do sangue de Jesus. Oramos a Ti em nome de Jesus, louvando e agradecendo, hoje e sempre. Amém e amém.